Irmão, projeta para nós aí, por favor, Josué capítulo 6. E a igreja que tem Bíblia, pegue a palavra, por favor, Josué capítulo 6. E o versículo de número 1. Nossa. 18:40. Amém? Está escrito lá e aqui. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrado por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Vou ler segunda vez. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Feche os seus olhos um minutinho. Senhor Deus, a tua igreja nesta noite veio aqui mais uma vez para ouvir a tua voz, para buscar no Senhor uma resposta, uma mudança de situação, para buscar no Senhor um resgate na família. Hoje é culto da família, meu Deus, e eu estou aqui para ser usado pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, para que o Senhor use a minha voz e a minha boca agora para falar com a tua igreja, com o teu povo e abençoar poderosamente. E eu uso agora o poder do teu nome para repreender e expulsar daqui toda interferência contrária, para quebrar toda força negativa, todo bloqueio seja removido, expelido daqui em nome de Jesus. E graças a Deus, podemos nos assentar. Amados, quero que você preste muito bem atenção, porque hoje é culto da família. E eu sei que todos aqui têm alguém da família que precisa ser resgatado, não é? Ou não tem? Da minha família já tem muitos que já vieram, que já estão com Jesus, aqui caminhando com a palavra, mas ainda tem muitos para ser resgatados também. Queridos, nós vimos aqui que Jericó estava cerrada, fechada. Ninguém podia sair e ninguém poderia entrar. E lá no livro de Isaías, no capítulo 43, o versículo 13, Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já é Deus. E aí ele diz: operando eu, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode agir e impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus faz. Agora, tem algumas situações que Deus faz, outras Deus permite, outras é criada pela a própria pessoa, pelo ser humano. E quando Deus quer fazer um resgate, vou dar aqui um exemplo, para tirar o povo de Israel do Egito. Deus chama Moisés com 80 anos de idade, lá no Monte Horebe, no pé da sarça, que tinha aquele foguinho lá, aquele foguinho era a presença de Deus. E Deus levanta Moisés para levar ele lá no Egito, para ser um missionário, um pregador ali, dar um recado para Faraó, e ele vai enfrentar uma guerra muito grande. Porque o próprio Deus disse: eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não obedeça. E ele não vai deixar o povo sair. Só que Deus, quando ele planeja, ele faz e ninguém desmancha. Levou Moisés lá, foi uma batalha terrível. E aquela batalha não era só fisicamente entre Moisés e Faraó, era uma batalha espiritual. O culto aqui, quando a gente começa o culto, a oração de abertura antes do louvor, é 100% espiritual até a bênção final.
E Deus vai e leva Moisés ao Egito, e ele faz o trabalho todo e resgata o povo. O povo sai, a Bíblia diz que ele sai com mão forte. A mão forte é a mão de Deus. Agora, tem situações que o próprio Deus faz, ou outra situação a pessoa cria. Por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 33, eu vou ler aqui para você, e o versículo 2. Olha o que diz assim: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. Tem umas situações que a gente passa, que é Deus que faz, é Deus que permite, é Deus que coloca a gente naquela situação. Mas Ele diz que é para o estabelecer. Aí a gente diz: pastor, estou numa prova, o negócio apertou agora, está difícil, está complicado, olha, o casamento está assim, olha, os filhos do rebelde, e vida financeira, e saúde. E é Deus que está fazendo para apertar a gente, para provar, para amassar, para tratar, para poder restaurar. É o caso de os israelitas, lá em Juízes capítulo 6, aí foi criada a situação por eles. A Bíblia diz que Israel fez alguma coisa que pareceu mal aos olhos do Senhor. E por Israel fazer essa coisa que pareceu mal aos olhos do Senhor, a palavra diz que Deus, o próprio Deus, entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos. E aí o sofrimento foi grande. Só que é o seguinte: Deus, Ele faz, Ele põe a gente na prova, Ele põe a gente na situação, e Ele deixa a gente passar por momentos difíceis, só que Ele tem o plano dele de lá na frente resgatar. Aí a palavra diz em Juízes que Gedeão estava lá malhando o trigo, cuidando das covas, das sementes que eles semeavam, e tudo que eles faziam, plantavam, os midianitas vinham e tomavam. A cada vez mais a situação difícil. Só venceu o tempo de 7 anos. Aí, passados os 7 anos, Deus vai resolver fazer o resgate, trazer a libertação. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que Ele está planejando o resgate da tua família, da minha família, da nossa família. Que Ele está trazendo, criando situações para mover o poder dEle e trabalhar no coração de pessoas que você pensa que nunca vai estar na igreja. Eu digo para você, essa pessoa vai estar na igreja e não vai demorar muito. Então, Gedeão está lá trabalhando, cuidando, fazendo cavando covas, plantando, e os amalequitas, os midianitas vêm e tomam tudo. Aí Deus se apresenta para Gedeão através do anjo e fala: vai nessa tua força, varão valoroso. Aí Deus diz para ele que ele vai vencer os midianitas. Aí Gedeão diz: não, Senhor, peraí, tem alguma coisa aí que não está batendo não. Porque a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o mais pequeno da minha casa, da minha família. Não pode ser isso. Aí Deus disse: não, Gedeão, você vai vencer os midianitas como se eles fossem um só homem. Amados, tem coisas, situações na nossa vida que nós pensamos que é tão complicado, que é tão difícil, que não tem jeito, que não vai ter saída, e Deus está vendo a saída já pronta, o caminho já aberto para nós. Gedeão, ele ficou assim pensando, e aí Deus apresentou para ele 32 mil homens. Só que Deus disse: mas você não vai com essa quantidade de pessoas. Leva esse povo todo para beber no rio. Aquele que beber como
cão lambendo a água com a língua, esse você manda voltar para trás. Aquele que beber, levando a mão na água e trazendo a água na boca, esse você separa. E Gedeão fez isso. 300 homens só beberam água, pegando aqui, ó. Olhando, vigiando por lado e bebendo com a mão na boca aqui, ó. Deus disse, com esses 300 você vai vencer. Você pensa que é difícil o que você está enfrentando, é difícil para você vencer, que a dificuldade está grande, que a luta é maior, que tudo dá errado. Não é tão difícil assim não. Gedeão foi lá e ouviu a voz de Deus, separou 300 homens e foi, e de madrugada a Bíblia diz que ele ouviu um homem contando o sonho um para o outro, ele prestou atenção no sonho, e quando o homem estava contando a história lá, no final da história ele falou, isso não é nada senão a espada de Gedeão. Amigo, quando a espada de Deus entra no inimigo, ele bate em retirada. Quando a espada de Deus desce, o inimigo não tem como ficar. Vai embora, bate em retirada, tudo que é coisa contrária às nossas vidas, ele sai. E Gedeão, ele vai, e agora com 300 homens e 32 mil, ele agora fica com 300, ele faz uma divisão lá, e vai colocar em prática o sonho que ele ouviu, o resultado do sonho, e ele destrói todo mundo dos midianitas, e sai com a vitória na mão. Aí, nós estamos numa batalha espiritual, dia de domingo, culto da família. E a gente ora, apresenta para Deus as famílias, a igreja, os pastores, evangelistas, e aí a gente clama. Vou voltar para Josué agora, capítulo 6. A palavra diz que Jericó estava cerrada, fechada, ninguém saía e ninguém também entrava. Por quê? Por causa dos filhos de Israel que estavam lá dentro da cidade de Jericó. Só que Deus, ele além de ser tão poderoso, ele é estrategista. Deus vai agora, levanta Josué e fala para Josué invadir a cidade. E antes de invadir a cidade, Deus fala para Josué, olha, tenho dado da tua mão a Jericó, o seu rei, os seus valentes e valorosos. Aí Josué poderia ficar bem tranquilo, deitado, né? Sossegado, porque Deus falou que entregou na mão dele. Mas não funciona assim. Além disso, antes de Josué entrar para lutar com Jericó, ele tinha o Jordão para atravessar. É por isso que eu li Jeremias 33, 2 aqui. É Deus que faz isto, Deus que prepara tudo isto, situações, para depois estabelecer. Deus cria cada situação. Aqui esse capítulo 33 de Jeremias que eu li, o versículo 2, Jeremias estava encerrado no pátio da guarda. E quando Deus falou para ele, sou eu que faço isso para estabelecer, o que Jeremias vai pensar? Sair daqui agora, estou livre. Não. Dali Jeremias no capítulo para frente, 37, 38, vai dizer que Jeremias foi lançado no calabouço. E aí não é brincadeira, que o cara fica dentro de um poço que não tem água, é só lama lá embaixo. Só que Deus falou que ia estabelecer ele, tirar ele daquela situação. Aí um profeta se levanta, vai lá no rei e fala, ó, se você não tirar Jeremias daí, ele vai morrer. Não tem comida, não tem água, está fraco. Mas eles falam isso aí. Aí o rei permite que eles chamem lá 30 homens, arrumam um monte de trapo de pano velhos, fazem uma corda, lançam para Jeremias, colocar debaixo dos braços, para eles puxarem Jeremias lá dentro da lama. Às vezes, quando a gente pensa que está no fundo do poço,
Quando a gente pensa que não tem mais jeito, aí Deus entra com a estratégia dele e puxa a gente do baixo e faz sentar lá em cima. Não pense que a situação não tem jeito, não tem saída, não tem mudança, porque tem sim. Não existe causa perdida. E não existe inimigo imbatível diante de Deus. Deus não encontra nenhum adversário que ele não possa vencer. Agora, temos que entender isso. Para tudo Deus tem o tempo dele. Agora aqui, no versículo 3 de Josué, capítulo 6, versículo 3. Vou ler o 2 de novo para fazer contexto aqui. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Agora que entra a nossa parte. A nossa família está lá. Alguns dos nossos ainda. Lá nos bar, bebendo, fumando, jogando, brigando, xingando, falando palavrão. Qual é o nosso papel? Cercar ele. Vamos rodear ele. Como? Oração, oração, jejum, palavra. Enquanto Josué e os homens valorosos vão cercar a cidade, dar a volta, Deus está trabalhando, Deus está agindo, preparando o dia e a hora e o minuto certo para que eles invadam Jericó. As muralhas vão cair e eles vão entrar, vão vencer tudo e vão resgatar o povo de Israel que estava lá dentro. O que nós precisamos é trabalhar a palavra de Deus nas nossas vidas. Dar a volta. Quando eu me converti, eu fui o primeiro da minha família. E você sabe que o povo do norte, o coraçãozinho é abençoado, viu? De dureza, de idolatria. Mas já tem alguns dos meus pregando a palavra. Eu tenho uma irmã lá no Piauí. Hoje ela está na cidade de Isaías Coelho, no Piauí, com uma igreja com 600 lugares, cultos na semana, igreja lotada. E olha que é rígido lá, rígido. Mulher não usa calça, é só saia, vestido longo, tem um monte de regra. Mas a igreja de 600 lugares é cheia, tem 3, 4, 5 cultos por semana. Lotada. Eu fui o primeiro. Minha irmã já está lá com a igreja cheia. Aqui em São Paulo, a maioria da minha família já está louvando a Deus. A tua família não vai ficar de fora. Se você rodear, der a volta aqui, ó. Quando eu me converti, aqui em São Paulo, as pastoras me conhecem do começo. A minha filha mais velha tinha uma amiga, frequentava o centro espírita. Queria nem me ver mais, porque eu me converti, e não queria nem ver falar de crente, de Bíblia. Mas hoje, ela se separou daquela amiga dela, Deus tirou. Na casa dela, quando eu vou almoçar lá, ela, pai, na mesa, ora aqui na minha mesa, ora aqui na minha comida, pai, ora por mim aí. Ela liga e está assim. Um dia desse nós encontramos com ela lá na casa da filha caçula. E ela falando, conversando lá, batendo papo, tomando café, comendo bolo lá. E ela falou assim, hoje eu amanheci com aquele louvor da Aline Barro na minha cabeça.
mestre, eu preciso de um milagre. Acho que Deus está me chamando. Eu falei, Ele está te chamando já faz tempo. Já faz tempo, já. Então ela já está, ela saiu de lá, daquele lugar velho ruim para lá, aquelas trevas de escuridão, e já está vindo para cá. Mas sabe por quê? Quando eu me converti, eu comecei a cercar, rodear, dar a volta. Ó. Todos, a minha família, está todos rodeados. A tua família, se você estiver rodeando, vai ser uma das 50, 51 pessoas que vai estar sentada aqui nesse culto hoje. Aí você pode pensar, tem pessoa que pensou isso nesse momento aí, que o problema não é a família, é outro assunto, que eu não sei o que é. É financeiro, é saúde, não sei, é vício. Dá a volta, rodeia, rodeia. E você vai ver que as muralhas vão cair por terra e você vai entrar e cantar o hino, o louvor da vitória. Amém? Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro, de chifre de carneiro, diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Isso aqui é o trabalhar de Deus. Quando nós oramos, apresentamos a nossa família, filho, pai, mães, cunhado, a nossa oração ela sobe lá para Deus, para o coração de Deus. E Deus vai vendo o movimento daquela pessoa, daquele parente nosso. E Deus vai trabalhando naquele coração. Ele vai trabalhando e cercando aquela pessoa, vendo o caminho que aquela pessoa anda, por onde aquela pessoa anda, o que ela faz, com quem que ela anda, e Deus vai trabalhar para tirar aquela pessoa de lugares que Ele não quer mais que ela ande, que ela frequente. E chega um momento em que Deus entra no coração. E quando Ele entra no coração, aí não tem mais dureza, não tem mais amigo, não tem mais idolatria, não tem mais prisão, não tem vício, não tem pinga, não tem cigarro, não tem mais nada. Deus traz. Josué tinha dado uma ordem para o pessoal dele. Olha, vocês não vão gritar, não vão abrir a boca, não vão fazer barulho nenhum, até que eu diga o momento certo para vocês gritarem. Vou saltar aqui uns pouco aqui, o versículo... vou no versículo 5 ainda, vai. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Queridos, dizem, o muro da cidade de Jericó era 9 metros de altura, com 6 de espessura, muro de pedra, concreto, forte, firme, que trator não conseguiria derrubar mais. Mas Deus manifestou o poder dele. Eu quero que você escute o que Deus está falando nesta noite. O poder de Deus está se manifestando para resgatar tua família, teu parente, teu filho, teu primo, teu cunhado, teu sobrinho, teu esposo. Vai ter resgate. Não existe nada mais difícil do que as muralhas de Jericó, e Deus derrubou. E quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, a Bíblia diz que Josué entrou com seus homens, com seu exército, invadiram tudo, quebraram tudo, a espada, queimaram tudo. Depois de tudo destruído, aí Josué disse para os 2 homens que foram espiar a terra: vão lá e resgatem a mulher prostituta com a sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos.
No versículo 1, que diz que o Israel estava fechado, ninguém saía e nem entrava. Quem não poderia sair era Raabe, que era o povo de Israel naquela época, lá, que Deus tinha plano de salvação, de libertação. E Raabe, a vida dela lá dentro era uma vida de sofrimento, uma escravidão, sofrimento tremendo. Para sobreviver, a profissão dela era terrível, vendendo o próprio corpo para manter a casa, para manter os irmãos, o pai e a mãe. Só que quando Deus derrubou as muralhas, que Josué entrou, Josué mandou os 2 jovens lá buscar ela. E se você pegar e comparar a situação, ao lugar que a Raabe estava, com o lugar que o teu parente se encontra hoje, teu parente está num lugar solto aqui, num barzinho, na porta de um bar, sentado numa mesinha, tomando uma cerveja, não tem nada complicado. Agora, Raabe estava escravizada na situação profissional, na situação financeira e dentro nas mãos de um rei idólatra, uma cidade idólatra, que só Deus poderia tirar ela de lá. E Deus, Ele tirou Raabe de lá. Eu estava essa semana orando, buscando em Deus, apresentando esse culto aqui, essa mensagem. E aí eu botei alguns dos meus que estão lá no Piauí ainda. Eu creio e vou ver em poucos dias os meus transformados. Se você acreditar no que está sendo ministrado aqui nesta noite, e você cercar Jericó, que é a tua família, cercar, dando volta com oração, determinando, expulsando o mal, quebrando, Deus vai derrubar as muralhas a teu favor. Deus vai derrubar as forças negativas, quebrar tudo que está agindo contrário à tua família e vai libertar todos os teus. Sabe por que eu digo todos os teus? Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aí, se muda da família e tem o lado da vida financeira, tem o lado da situação da saúde, tudo isso Deus resolve. A situação financeira, você pode pegar o exemplo da própria Raabe. Saiu de lá, foi resgatada, foi viver em Israel, com o povo de Israel, uma vida tremenda de boa, livre, liberta, transformada, casou com um jovem que foi espiar a terra de Jericó lá, vigiar, ver, observar, e casou com ele. Pode ver, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus fala dela, a genealogia. Ela casou com o Salmo lá, aquele Salmão lá, e até quando fala de Boaz, é a geração que vem de Raabe com o Salmo lá. Sabe por quê? Quando Deus tem o plano da vida da pessoa, não adianta. Não adianta. Pode o diabo querer lutar, ele pode querer insistir, ele pode querer impedir, ele pode querer... Não adianta. Deus vai lá e resgata. Para Josué chegar em Jericó, a Bíblia diz que ele foi primeiro atravessar o Jordão. E quando ele atravessou o Jordão, a palavra diz que o Jordão estava transbordando. E Deus foi lá, os sacerdotes colocaram a planta dos pés na água do Jordão, a água parou, o Jordão abriu e eles passaram. Porque para Deus não tem impossível, para Deus não tem embaraço. Nós estamos vivendo um tempo de frieza da igreja, um desânimo. Isso tem que sair da nossa vida, do nosso coração, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que tem tudo para nós. O Deus que pode mover Jandira, Carapicuíba, Barueri, Osasco e centro da cidade e trazer gente lá de onde Ele quiser trazer para aqui, para essa igreja. É que nós temos que orar, dando a volta, determinando como Josué fez, e quando ele gritou, falou para o povo,
na sétima volta, no sétimo dia deu 7 voltas, e ele falou para o povo, agora pode gritar que o Deus tem entregado a cidade na nossa mão. Pastora Dalva, não é tempo de desânimo, viu? Levante a cabeça e bote volta aqui em cima. Se precisar dar a volta aqui, dê volta. Mas Deus vai levantar o culto da noite. Essas 51 pessoas que eu estou pregando aqui agora de noite, elas vão vir em poucos dias. Pode ter certeza. Vão vir em poucos dias. Sabe por quê? Que eu não estou pregando a minha palavra, estou pregando a palavra de Deus que eu sirvo. O Deus que tem palavra que não volta atrás, Deus que não mente. Ele fala e cumpre, ele fala e faz. Ele manda e o mundo obedece. Oh, glória! Por isso, as causas mais impossíveis que tem na nossa vida. Eu estou com uma luta lá em casa, com um casal que briga dia e noite. E o pior é que a família toda é contra. E eu estou lá orando todo dia. Todo dia eu apresento para Deus, todo dia eu oro. E todo dia tem briga, barraco. Mas eu não vou desistir, eu vou ver a mudança. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus muda, que Deus pode. Ele mudou eu. Eu era ruim daquele jeito. Eu quebrava tudo também. Aí um dia ele me pegou e disse, vem cá, menina. Deixa eu fazer você mudar. Eu vejo as brigas lá, daquele casal, eu lembro de mim uns tempos atrás. O cabra era ruim mesmo, sabe? Briguento. Bebia, fumava, xingava, falava palavrão. Aí o Jeová foi lá e disse, vem cá, deixa eu falar com você. Vai lá pregar a minha palavra. E olha que eu falei várias vezes na minha vida. Nunca vou ser crente. Detesto crente. Não, crente não. Eu falava. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Não tem impossível para Deus, não tem nada difícil. Nada que Deus não possa resolver. Estava subindo um monte essa semana passada e veio um rapaz descendo. Quando ele foi passar por mim, ele falou, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, Deus te abençoe. Aí ele falou, e eu não sei porquê também. Todo mundo que me encontra na rua fala, pastor, ora por mim. Como é que o cara sabe que eu sou pastor? Nunca vi ele na minha vida. E ele não sabe falar, você é obreiro, ou não sei o quê, você é crente, ora por mim. É pastor. Meu, quem te disse que eu sou pastor? E ele falou assim, E aí ele começou a contar umas histórias lá tristes. E começou a se lamentar. E pedindo oração. E falou que na infância dele foi abusado, não sei porquê, não sei porquê. E enquanto eu falei, meu filho, calma aí. Para tudo tem jeito na vida. Deus muda toda a situação. E sabe o que eu percebi? O cara estava descendo do monte, estava orando, mas estava deprimido. Aquela opressão, coisa ruim na cabeça dele, na mente dele, no coração. Aí eu falei, vem cá, pastor. Peguei na mão dele, orei por ele, apresentei para Deus, abençoei, expulsei o mal. Ele começou a dar risada, falou, obrigado, pastor. Estava pesado, estava ruim. Sabe? Deus entra com a libertação ali. Entra com a cura física, a cura interior. E arranca o mal que está fazendo aquela pessoa sofrer. Então aqui, nós vimos aqui no versículo 1. Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Naquela época, como o povo do Egito, como o povo de Gedeão, era uma escravidão total, sofrimento total.
Hoje nós estamos vendo pessoas, famílias sofrendo, escravizadas nos vícios, na briga, na confusão. Mas nós temos Deus que deu a vitória para Gedeão, deu a vitória para Moisés, para tantos eles. Nós estamos, esse Deus está aqui nesta noite. E Ele está olhando para você, vendo o teu coração, a tua mente, o teu jeito de pensar. Ele está olhando para a tua família nesse instante, para o teu parente, e está dizendo: vou converter aquele, vou libertar aquele, vou salvar aquela, vou trazer para aqui, para essa igreja. Amém, igreja? Então, vamos orar com firmeza, com confiança, vamos determinar. Você está orando e a briga está acontecendo. Se está orando e a briga está acontecendo, continua orando. Não para não. Está orando e está tendo confusão, continua orando. Vai vir. Deus vai derrubar as forças do mal e tocar no coração daquela pessoa, mudar o comportamento dela, as atitudes dela, os caminhos delas, tirar de lugares errados, de maus companhias, e trazer ele para dar glória ao Senhor. Então, nesta noite agora nós vamos orar. E a oração que eu vou fazer, eu não vou perder a minha oração não. Eu quero que você acredite. Porque Deus vai agir e vai derrubar as muralhas que tem nos teus caminhos, da tua família. E Ele vai trazer pessoas resgatadas, curadas no interior, na mente, no físico, no espiritual, na financeira, e abençoar, salvar. Amém? Vamos orar, se coloca de pé.